E se eu disser a você que o maior símbolo da democracia americana esconde uma mensagem secreta? Em 1876, a Estátua da Liberdade foi presenteada aos Estados Unidos em comemoração ao 100º aniversário da Declaração da Independência. Na época, era a mais alta estrutura de Nova York. Mas alguns acreditam que esta dama não é bem o que aparenta ser. E que sua mensagem externa esconde um significado muito mais sombrio. Um símbolo codificado destinado a um grupo seleto. Todo mundo conhece a Estátua da Liberdade, não é? Mas ela está na Baía de Nova York há apenas 125 anos. Com 46 metros de altura e pesando 204 toneladas, era a maior estrutura de ferro já construída na época. Para construí-la foram necessários 200 homens trabalhando 7 dias por semana durante 9 anos. A estátua fica na Ilha Bedloe, renomeada Ilha Liberty em 1956 por uma lei do Congresso. E já chegou a ter a função de um farol. Mas um dos segredos da estátua que eu mais gosto são seus pés acorrentados. Ela fica em cima de uma corrente quebrada que ninguém consegue ver por causa do pedestal. A tocha é coberta por ouro, 24 quilates. A camada externa de cobre é incrivelmente fina, tem a grossura de 2 moedas de 1 centavo. Seu valor é incalculável, especialmente por ser um dos maiores ícones dos ideais americanos. E é por isso que ela é vigiada bem de perto, 24 horas por dia, pela Guarda Costeira Americana. Por mais misteriosa que a estátua seja, seu criador, Frederick Bartholdi, é ainda mais enigmático. Pouco se sabe sobre ele. Os Estados Unidos foram sua segunda opção para receber a Estátua da Liberdade. Primeiro, ele ofereceu a estátua ao Egito. Mas quando o governo egípcio rejeitou a ideia por falta de recursos, Bartholdi repassou o presente para os Estados Unidos. Bonito, né? É um presente rejeitado. Bartholdi modelou a estátua com as características físicas das 2 pessoas mais importantes de sua vida. Sua mãe e sua amante. Alguns historiadores acreditam que ele usou o rosto da mãe para projetar a face da estátua e o corpo da amante como inspiração para o resto. Ilha Liberty, porto de Nova York. Ela aponta para o leste? Sudeste. Eu achei interessante o que o Barry falou, que ela consegue ver tudo até a Europa. Como engenheira, eu quero ver as medidas da Estátua da Liberdade para ver se ela esconde um padrão maior. Se os números não fizerem nenhum sentido prático, eu vou ficar mais inclinada a acreditar que ela esconde uma mensagem secreta. Na coroa, 7 raios representam os 7 mares e 7 continentes. Há uma razão para isso? Sim, para mim os números são importantes, porque em engenharia e arquitetura os números nunca são acidentais. Quando alguém faz uma obra de arte, os números importam? Claro, tudo importa. Mesmo? Não é funcional, é uma obra de arte, então pode escolher o que quiser. Os números não seriam aleatórios? Acho que não tem nada aleatório aqui. Os homens em questão que participaram do projeto da estátua, nós temos Hunt, que projetou o pedestal, nós temos Bartholdi, que projetou a estátua, e Eiffel, que projetou a estrutura e o esqueleto. A Estátua da Liberdade não foi trabalho de um só homem. Quando os franceses a ofereceram aos Estados Unidos, fizeram uma exigência: que um pedestal fosse construído para que ela ficasse mais visível da água. O arquiteto americano Richard Hunt foi escolhido para construir o pedestal. Frederick Bartholdi foi o artista responsável pelo desenho externo. Mas foi Gustave Eiffel quem projetou e deu vida à estrutura. Ele construiu um esqueleto retorcido de ferro que não tinha a intenção de ser bonito. Na verdade, a parte interna da estátua não foi planejada para ser vista pelo público. Mas é claro que Eiffel ficou satisfeito com o seu trabalho, porque ele repetiu a ideia e construiu a Torre Eiffel, roubando do monumento ao Washington o título de estrutura mais alta do mundo. Quero mostrar uma coisa para vocês. Vejam se isso não é familiar. Ela parece a Estátua da Liberdade. Ela parece Aqui a Estátua estamos da Liberdade. Essa sete é a raios. antiga deusa romana Libertas. Essa é uma deusa pagã. Mas uma coisa, isso vai parecer familiar para vocês. O que vocês veem aqui, já viram tocha. isso? E claro, empunhada por uma antiga deusa pagã romana de um período turbulento da história, quando as pessoas não eram tão livres. Pelo padrão americano de medidas, a Estátua da Liberdade tem 151 pés e 1 polegada de altura. 1 polegada é um símbolo silencioso, mas qual é o seu significado? Smart Technologies, Nova York. Analisando os números, encontramos 13, 1 e 7. De onde tiraram o número 13? Josh Siegel, numerólogo.
Para chegar ao 13, pegamos a altura total da estátua em polegadas, somamos os dígitos e o Certo. resultado foi 13. O que precisam fazer é encontrar um número específico que se reafirme ou se repita de várias maneiras. Várias vezes. Então, o número 13 sozinho não significa nada. Mas há um número bastante significativo que é o número 7. Na verdade, podemos dizer que a Estátua da Liberdade é um monumento ao número 7. Um monumento ao número 7. Deixe-me mostrar. A primeira coisa que podemos ver nesta foto da coroa é uma representação muito evidente Certo. do número 7. Certo. As 7 pontas ou 7 raios. Tá. Em um nível secundário, um pouco abaixo, vemos uma série de janelas. 25. 2 mais 5. Eu sei que isso é difícil para vocês. Vamos lá, Bud, você consegue. 7. Em outras palavras, podemos encontrar números cuja soma resultam no número 7. E Certo. podemos afirmar que o número 7 se repete em um padrão. Vamos continuar. Na base, podemos ver que existem 4 colunas gregas. Contaram Tem todas? 4 em cada lado. 16. Isso mesmo. 1 mais 6. 7 de novo. Muito bem, quero mostrar mais uma coisa. Lembram dessa parte da estátua? Com certeza. Bem, há uma série de lâminas elevadas ou folhas ao redor da tocha. Exatamente 16. É mesmo? 1 mais 6, 7 de novo. É assim que encontramos um padrão onde um número se repete inúmeras vezes. Esse é o meu território. Eu adoro números, eu adoro matemática. Sempre há uma resposta exata. 1 mais 1 sempre vai ser igual a 2. Pi sempre será igual a 3,14. Numerólogos, por outro lado, eu já não sei. Vamos analisar a estrutura de perto. Por exemplo, será que vocês tiraram as medidas da altura dela? A altura dos pés da tocha é de 151 pés e 1 polegada. Isso, 151 pés e 1 polegada. Veja, sempre que temos um número como esse, 1 polegada extra, é claramente um tipo de pista ou indicação. Por que alguém faria isso? Então, 151 pés são 1.812 polegadas. Se adicionarmos a polegada extra, 1.813. Nem todo número é divisível por 7. Tá? O 7 forma um padrão aqui. 1.813 é divisível por 7. A resposta é 259. 2 mais 5 mais 9 é igual a 16. 1 e 6 somam 7 mais uma vez. Sem essa polegada extra, e preciso entender, é uma situação extraordinária, sem a polegada extra, o número não é divisível por 7. E ele não resulta em 7. Então, será que há um motivo para isso? E se você sabe alguma coisa sobre simbologia numérica, você sabe que o 7 é considerado um dos números mais sagrados e divinos. O número 7 tem uma influência tão profunda na sociedade que até hoje nossas vidas são guiadas pelo número 7. A semana tem 7 dias. Os 7 dias da semana, é isso? Tem os 7 mares, os 7 continentes, as 7 maravilhas da antiguidade. Até a escala musical tem 7 notas. Na Índia Antiga falavam dos 7 rishis, ou 7 sábios. No budismo, Buda andou logo que nasceu e deu 7 passos milagrosos. No cristianismo existem 7 virtudes e 7 pecados. No catolicismo existem 7 sacramentos. Isso, não é? isso. E até na religião islâmica existem 7 céus, 7 portões e 7 infernos. Ele permeia cada aspecto de quase todas as religiões. É um número realmente sagrado.